Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Hoje nós vamos continuar aí a situação de aprendizagem 2, estamos utilizando o material aí do Aprender Sempre. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês aí no chat, acompanhar o que vocês estão dizendo. Professor Tony. Sou eu! Eu sou o Tony, professor de matemática, como o Jonas já disse, eu vou ser o moderador. Manda o nome do aluno, manda o nome da escola, manda o nome da cidade de onde está falando, para a gente dar os devidos créditos aqui até em Rolê né? E a gente poder bater um papo bacana aqui a respeito da aula. Isso Beleza, mesmo. Jonas? E para dar os créditos aí, pode pôr na telinha? Então, aí a aluna Amanda, da Escola Estadual Silvio, acho que é Guerato, lá de Mauá, lá da DE de Mauá. Ela montou aí, ó, lembra ontem que nós fizemos, Tony? Então ela Lembro. montou aí o transferidor, fez inclusive ali o ângulo de 15 graus, né? Não deu tempo da gente fazer ontem, né? Sim, Mas muito montou bom. aí o ângulo de 15 graus. Então a Amanda já tem o transferidor. Show de bola, muito bom. Ó, quero mandar aqui um abraço para a Escola Euclides e Gesca de Suzano aí. Um bom dia para todos vocês. Obrigado por participar. Isso mesmo. Então, obrigado, Amanda, aí, obrigado a todos. Ela mandou aí na minha rede social, muito obrigado mesmo. Parabéns aí. Parabéns a todos aí que construíram. Acredito que muitos tenham conseguido entender essa ideia aí do transferidor, beleza? Não dá para colocar todos, porque são milhares, né? Assim, Isso ó, já mesmo. temos aqui 12 mil. Imagina se a gente colocar 12 mil transferidores, né? Mas, gente, fica sabendo que a gente está olhando aqui, está gostando muito aí da dedicação de vocês, viu? Valeu mesmo. Boa. Aí, só para não perder, pode pôr a habilidade, então nós vamos trabalhar a habilidade aí, a 25A e a 25B aí do sexto ano, né? Que é reconhecer a abertura do ângulo como grandeza, associada a figuras geométricas, e reconhecer a abertura do ângulo como grandeza, né? Associada aí, no caso, à volta, né? Ao giro, como nós comentamos, aos ângulos de 90, 180 e 360. Observando esses ângulos, né, Tony, nós podemos aí, então, cair numa ideia de classificação. Então, eu posso começar, a ideia hoje, a aula é classificar algumas figuras, né, quanto aos ângulos, né, Sim, muito observar bom. essa ideia ao longo dessa aula. Então, só para não perder aí, para retomar, uma ideia que nós já trabalhamos aqui, mas para vocês relembrarem algumas relações. É importante lembrar, por exemplo, aí algumas ideias, hoje nós vamos falar de figuras, né, os triângulos, que podem ser classificados, né, quanto às medidas dos seus ângulos internos. Então, eu posso ter ideia aí, principal que nós trabalhamos, são esses três. Existe um quarto, né, que eu comentei, mas vamos ser trabalhados esses três aí na ideia. Eu tenho o seguinte, então eu tenho um triângulo retângulo, ele tem ângulos retos, né? Ele tem um ângulo reto e dois ângulos agudos, nós comentamos ontem, né, esses ângulos, essa abertura. Eu tenho o obtusângulo, que ele aí, no caso, tem um ângulo maior, né, que 90 graus, né, que chamamos de ângulo obtuso, e dois ângulos agudos, e eu tenho um ângulo, né, no caso esse último aí, um triângulo acutângulo, que todos esses ângulos nós chamamos aí, no caso, de ângulos agudos. Então, todos eles são agudos. Desses três aí, né, no caso o acutângulo, também tem uma classificação que é o equiângulo, né? Sim. O equiângulo são todos os ângulos 60 graus, que ele também está classificado nesse acutângulo, beleza, Tá lá Tony? dentro, né? Bacana, bacana. Ele faz Muito parte, bom. né, digamos assim, como se fosse um conjunto, né? Muito bom. Olha, uma coisa que é interessante, você falando sobre obtusângulo, né? O obtusângulo tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Isso Não é mesmo. possível ele ter um ângulo obtuso e ter um ângulo reto junto dentro do triângulo? Não é possível, né? Porque na somatória, né, dos ângulos, aí, se eu for somar todos esses ângulos, eu não consigo fechar a figura, né? Eu não consigo ter... Sim, A gente vai falar mais sobre isso, que a ideia aí, no caso do triângulo, é somar dá 180, né? sim. Então, como nós já vimos em algumas aulas, então, basicamente, eu não vou ter essa hipótese, eu não vou conseguir chegar. Chegou ali em 90, basicamente, só vai ter um ângulo assim. Exato. Muito Beleza? bom, Aí muito já bom. o agudo, você consegue ter mais. Legal. Beleza? Show de bola. Então, para entender, Show de triângulo, né? na verdade. Então, para entender essa ideia aí, eu queria classificar. Então, no material de vocês, tem uma ideia aí que é de classificar. Então, eu dei os nomes, por isso que eu não coloquei imagem. Então, eu dei os nomes aí para vocês, e agora eu quero então que vocês observem o triângulo e classifiquem. Então, o que eu fiz agora? Eu te dei os nomes, porque a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. Então, você dá uma olhada aí e me fala qual ângulo é qual aí para a gente classificar. Então, pode pôr na telinha. A ideia é a seguinte, está lá na página 76 do material do Aprender Sempre, que está o seguinte, ó, classifique os triângulos
a seguir quando a medida dos seus ângulos. Reparem no seguinte, tá? Só uma orientação. No material tá errado lá, tá? Eu já corrigi. No material, Tony, lá tá aqui um ângulo de 20. Tudo Opa. bem? Então, mas é 30. Então, olhem no material de vocês que o ângulo tá 20, mas o certo seria 30, beleza? Legal, legal. Então, deem uma olhada aí no material de vocês, mas pela ideia vocês conseguem resolver. Então, o que eu quero aqui? Qual que é a ideia? Esse ângulo A, dos três ângulos aí, dos três triângulos que eu falei, como que eu posso classificar ele? Eu posso falar que ele é agudo, obtusângulo, retângulo? Qual que é a classificação? Nesse triângulo B, qual que é a classificação? E assim por diante. Então, 3 triângulos aí, 3 classificações, beleza? Só uma coisinha, alguns professores estão falando que não tem o material, mas gente, tá na tela, né? Tranquilo, né? Então aqueles que não têm o material, pode acompanhar pela tela mesmo, dar um printzinho lá, sem problema algum, tá? A gente não vai perder a aula por conta disso, tá bom? Beleza, então, 2 minutinhos para vocês resolverem, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos, eu tô aqui impressionado, Jonas, né? É. Os alunos são incríveis, juntamente com os professores, né? Eles captaram bem a mensagem, a maioria respondeu corretamente, né? Colocaram o A como obtusângulo, o B como acutângulo e o C como retângulo. Mandaram aí a resposta, né? O aluno Adiel, né? Lá de Francisco Morato, da Escola Estadual Levorim, também os alunos da PEI Arthur Wengril, olha que nome bonito, né? Mandando também a resposta correta. Os alunos da Escola Estadual Ângelo Campo da Horto, de Sumaré, né? A Sofia, nome da minha filha, ó, a Sofia. A Ana Caroline também, mandando a resposta correta. E os alunos do 7º A da PEI, Nadir Lessa, de Santo André, estão admirando a camiseta do professor Jonas. Acharam muito bonita. Eu também, muito legal. Muito obrigado mesmo. Essa aqui é uma das mais favoritas que eu tenho aí digamos assim, na minha coleção. O seu outfit. É, isso mesmo. Muito bom. Então, a ideia que nós vamos trabalhar aqui, eu acho que muitos aí já compreenderam, muitos entenderam, que é a classificação. Claro, hoje nós estamos aí trabalhando o triângulo que já foi trabalhado, aí vocês já viram. A ideia da aula de hoje era só relembrar essa ideia. Então, pode pôr na telinha, vamos tentar fazer a resolução, que é o seguinte. Então, eu tenho um dos ângulos aí no A superior a 90 graus, né, Tony? Sim. Classifiquei já como obtusângulo. Aí está a definição o porquê, né? O porquê ele é obtusângulo. Então, no caso aqui é um ângulo de 120 graus. Na B, todos os ângulos são menores que 90. Então, eu tenho 60, 40 e 80. Então, eu tenho um acutângulo. Show. Beleza? Então, todos menores que 90.
E por último aqui, ó, de novo, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Esse triângulo, né, que nós geralmente trabalhamos muito ele, né? Nós chamamos de retângulo, porque eu tenho exatamente um ângulo de 90 graus, Tony. Show, muito bom, muito bom. Beleza? Perfeito, perfeito. Olha, eu não sei se você vai falar isso, mas eu já queria falar aqui do professor Maxwell, que disse o seguinte, que todos os valores da A, da B e da C, o somatório dos ângulos dá 180 graus. Isso mesmo. Hoje nós não vamos comentar Sim. exatamente sobre isso, mas é essa ideia mesmo. Todos os ângulos, né, todos os valores, né, a gente vai ver aí bem mais para frente isso, todos os ângulos têm que dar 180 graus, né? Então a soma dos ângulos internos 180. Inclusive a gente já comentou um pouco sobre isso em aulas aí do primeiro bimestre, tá? Vocês darem Show. uma retomada lá, vocês vão encontrar, ok? Lembrando disso, então, eu vou cair na ideia então, de figuras planas, porque eu não tenho só o triângulo, né, Não, Tony? Não Não tem um existe monte só de o figura, triângulo, né? Sim. Então eu tenho várias figuras planas. Na telinha vai aparecer para vocês algumas ideias de figuras. Então, as figuras planas, né, são representadas bidimensionais. Nós chamamos aí de duas dimensões. Ah, legal. Por isso que é plana, ela está no plano, ela está na tela, está Nominho no chão. diferente, né? Bidimensional. Bidimensional, é isso mesmo. Bidimensional. E nós classificamos, né, em círculos e polígonos, né? Você comentou Sim. isso nas aulas do sexto ano, né? Eu tenho essas duas hipóteses. Ou ela é um círculo, ou ela é um polígono. Círculo quer dizer que ela não tem canto, digamos assim. É. Ela não tem lado reto, digamos Não tem assim. lado, de dentro ou de fora. Nossa, essa piada era minha. Mas tudo bem. Eu ia contar ela agora, mas beleza. Mas eu sou ligeiro. Tem hora que é difícil às vezes. Então eu tenho aí o círculo e aí eu tenho os polígonos. Os polígonos, basicamente, a ideia é ele ter canto, formar exatamente esse ângulo. Não que o círculo não tenha ângulo, né? Mas seria mais ou menos essa ideia. Eu vou colocar algumas imagens para vocês entenderem. Então, a primeira aí é o círculo, né, Tony? Show. Então, nós comentamos ontem, né, no transferidor, né? Nós fizemos o transferidor. Então, o círculo aí, a tampa da panela, como nós vimos, né? Sim. Então, o círculo. Dessas figuras eu tenho outras. E aí, conforme o número de lados, elas vão se classificando. Então eu tenho, por exemplo, o triângulo, que é o menor polígono, né? Com 3 lados, 3 né? lados. Com 2 não dá para formar. Não dá. Então, 3 lados ali eu formo o triângulo. Com 4 lados, eu não tenho quadrado, eu tenho um quadrilátero. É importante o que você falou, hein? Muito bacana. Eu não tenho um quadrado, eu tenho 4 lados, eu tenho um quadrilátero. É importante vocês anotarem isso, porque é uma definição que parece que todo quadrilátero é um quadrado. Não. E não necessariamente, beleza? Então eu tenho um quadrilátero, 4 lados. Eu tenho um pentágono com 5 lados. E eu tenho aí várias ideias futuras, né? Que eu posso ir fazendo. Eu tenho octógono, hexágono e vai indo aí classificando quanto ao número de lados. Só que nós estamos vendo aí a relação dos ângulos. E aí eu vou cair na ideia dos quadriláteros, né? Então os quadriláteros têm uma, digamos assim, uma particularidade muito específica quanto aos ângulos. Eu posso ter quadriláteros de ângulos retos e não ângulos retos, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, beleza? Pode pôr na telinha, então, eu tenho a seguinte ideia, ó. Características, né? Ter 4 lados. Então, essa é a primeira ideia do que é um quadrilátero. Show. Se ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices. Então, Show. onde eles se encontram, né? O ponto de intersecção dessas retas, né? Desses lados. E eu tenho 2 diagonais, é uma ideia, né? E a soma, se um triângulo é 180, se eu formar com 2 triângulos, eu formo lá um quadrilátero, então eu vou ter 360 graus. Bacana, bacana. Beleza? Aí eu tenho uma ideia de quadrilátero, Tony. Show. Aí eu fiz uma figura literalmente aleatória. Ela não é quadrado, ela não é retângulo, ela não é trapézio, apesar de parecer, né? Não é um Ela paralelogramo. não é paralelogramo, são outros nomes. Ela é um quadrilátero. Por quê? Porque os ângulos aí são aleatórios. São valores aleatórios. Show. Então, o que eu tenho? O que eu posso observar? Eu tenho esse quadrilátero, eu tenho ali os 4 lados, né, como vocês vão ver, e aí vai aparecer para vocês, ó, os 4 vértices. Esse pontinho, né, Tony? Nós chamamos aqui de vértice. Sim. Beleza? Então, o encontro, né, desses lados, eu chamo de vértice.
as duas diagonais. Então, eu tenho sempre de uma extremidade a outra uma diagonal, né? Então, eu posso identificar aí... Passando pelo meio sempre, né, Jonas? Isso mesmo. Tenho aí as diagonais, né? Beleza. Das diagonais, eu tenho os ângulos. Olha aí. Então, ó, bacana. então, vamos voltar tudo aqui para vocês verem. Então, eu tenho os lados, o vértice, a diagonal e os ângulos. Todas as classificações que eu fiz ali. Mas faltou uma, que é a soma dos ângulos internos. Não dá para vocês verem, porque está bem pequenininho o tamanho aí dos valores. E aí eu coloquei ele ali no canto direito, ó. Coloquei ali, como essa imagem foi feita no GeoGebra, ela é bem quebrada, né? Os valores são Sim. bem quebrados ali, vocês podem ver. E aí eu somei os valores. Então eu tenho um ângulo ali que é 68,9 graus, que é esse aqui, ó. 68,9. Eu tenho esse aqui em preto, ó, que é 60 graus. Eu tenho um 135 e eu tenho um 96,1. Se eu somar esses valores, eu tenho 360 graus. Muito bom, muito legal. Foi a ideia que eu montei aí, acho que eu não... A ideia foi classificar esse quadrilátero com tudo que é Mas possível. é legal essa figura que você pôs, né? Porque a gente tem a falsa impressão de que só existe retângulo e quadrado para calcular geometria, né? Isso mesmo. E é legal essa figura irregular porque mostra que essa característica dos 360 graus ela é pertinente para qualquer quadrilátero, né? Isso Muito mesmo, bom, muito isso legal. mesmo. Então, essa ideia aí foi do quadrilátero, né? Essa classificação. Depois, pode pôr na telinha para eles, diretor. Tenta dar um print aí nessa tela, pelo menos com as definições. Tira um print aí da tela com essas definições, que é importante vocês terem aí no caderno. Beleza, Tony? Show! Ok, então observando esse quadrilátero, nós vamos aí ver uma atividade. A atividade eu coloco, tá lá no material, né, como eu falei para vocês, na página 77, que é o seguinte, ó. Observe as figuras abaixo, elas são chamadas de quadriláteros, como eu contei. Tem 4 lados, tem 4 vértices, 2 diagonais e a soma dos ângulos internos é 360. Todas essas classificações estão nas figuras 1, 2 e 3. Beleza, Tony? Show! Preencha a tabela fazendo a classificação dessa figura quanto aos ângulos. Então, ó, beleza, na figura 1, você fala para mim qual que é esse quadrilátero. Se você sabe aí o nome, se não souber, não tem problema. Olhando isso, me fala essas medidas de ângulos. Qual que é uma característica que você pode identificar? Lembrando que eu não tenho valor, não tenho nada, então eu posso dizer que é um ângulo agudo, que é um ângulo reto, é um ângulo obtuso, né? Eu posso usar essas nomenclaturas aí quanto a eles. Tenta fazer pelo menos uma. Tenta fazer pelo menos uma aí das 3. Vou fazer depois mais 2, né? Tenta fazer pelo menos uma, a gente já retorna aí. Bom trabalho.
voltamos aí, né, com as interações. Olha só, o Natan Marques, né, do professor João Batista, ele falou da figura 2, né? Ele falou que a figura 2 tem ângulos retos, todos eles têm 90 graus, né? Os alunos da professora Solange Aparecida, falando do quadrado, também 4 ângulos retos. Os alunos do professor Marco Roberto, manda o nome da escola e a cidade, vai ser super bacana, né? Ele falou do trapézio, a figura primeira, ele disse que o somatório de todos os ângulos é igual a 360 graus, entre outros aqui. Boa, isso mesmo. A ideia, como é uma ideia de observação, né, Sim. Tony? É uma ideia que eu posso observar. Basicamente, a resposta que você desse, a resposta que você colocasse, seria, claro, não sendo errada, né, não sendo Tem que ter lógica, fora do né? contexto, ela está certa. Você poderia falar, todas as figuras têm 4 lados, as medidas dos ângulos, todas elas, a soma dá 360. Você poderia nomear aí da forma com que você achar mais fácil. Show. Mas aí eu vou tentar montar uma ideia, né? Principalmente o material traz essa ideia. Então eu vou classificar algumas coisas quanto às figuras que estão aí apresentadas para vocês, beleza? A primeira figura, se vocês observarem, ela é um trapézio. Ela é um trapézio porque tem 2 lados paralelos, tal. É uma classificação do nome. Então a classificação do nome é conforme aí no caso uma definição do lado, né? Então eu tenho 2 lados paralelos, por isso que é um trapézio. Show. Como a gente até comentou aqui, né? Não necessariamente o trapézio tem aí o que está escrito, tá? Tem 2 ângulos retos, não necessariamente, Não né? necessariamente. Pode ter um trapézio aí com outros ângulos. Mas você também poderia ter escrito o seguinte, ó. Então ele tem um ângulo reto aqui, o ângulo reto aqui também. Então eu tenho 2 ângulos retos, né, Tony? Sim. Mas eu também tenho outros ângulos, eu tenho outros 2 aqui. Tem sim. Eu poderia ter falado, ó, tem um ângulo obtuso, eu tenho um ângulo agudo. Eu poderia ter falado isso também, né? Também. Beleza? Já os outros 2 eu não teria muito para onde fugir quanto às medidas dos ângulos. Como vocês sabem, né, um quadrado, então a definição do quadrado quanto aos lados é ter todos os lados iguais, né? Então, tenho todos os lados iguais, tenho todos os ângulos retos, eu chamo de quadrado, né? Ó. Então, todos os ângulos retos, ó, todos aqui, ó, apresentam 90 graus, beleza? E por último aí, né, não menos aí importante, o retângulo. Então, o retângulo, de novo, tem uma classificação para o retângulo, tenho que ter 2 lados, né, iguais, né? Então, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo tem que ser igual, a da esquerda tem que ser igual à da direita, tem toda essa relação, mas também eu tenho uma definição que ele, no caso, pode ser todos os ângulos retos, né? Então, ele apresenta aqui, ó, todos os ângulos retos, né, Tony? Show. Beleza? Porque eu estou olhando a ideia do ângulo aí. Legal, muito Ok? bom, muito bom. Eu poderia considerar a figura 2 como sendo um retângulo também? Isso daí Vamos devagar para não confundir. Vamos Que lá. geralmente tem uma fala que assim, que todo quadrado também é retângulo, né? Então, legal. todo quadrado também é retângulo. Mas por que ele é retângulo? Porque nas características do retângulo, eu também posso observar o quadrado. Ó. O que é um retângulo? Eu tenho que ter 2 lados aí, as retas paralelas, né? Os 4 ângulos retos. Tudo que o quadrado tem. E aí ele tem os lados, né? As medidas dos lados. Então, como eu falei, para cima e para baixo são os mesmos valores. Para a direita e para a esquerda, aí, como vocês estão vendo, o mesmo valor. Por isso que o quadrado também pode ser chamado de retângulo. Top, hein? Muito legal, muito legal. Aqui, professora Gláucia falando assim, excelente aula, parabéns, professores Jonas e Tony, mas só é legal porque vocês participam, gente. Vocês fazem sim. parte disso. Sim, se não tivesse interação, acho que a aula não sairia. Não rola, né? Beleza? Isso aí. Só para não encerrar a aula assim, tem uma outra atividade aí para vocês, que é na figura 4 e 5. As figuras 4 e 5, aí só para não perder, elas também são classificadas como? A primeira aí, a 4, é um paralelogramo, porque ele tem lados paralelos. Se eu observar aqui, ó, ele não forma exatamente o ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, ele tem ângulos paralelos. A ideia dele é ângulos opostos. Então, esse ângulo é igual a esse daqui de cima. Esse daqui igual o oposto lá do outro lado. Pensa na diagonal. E o último aí, nós chamamos de losango, né? A ideia dele, né, é formar nas diagonais ângulos retos. Então, quando eu cruzo as diagonais aqui, ó, forma
todos os ângulos retos, né, Tony? Sim. Então, essa ideia aí é do losango. Mas a gente fala mais na próxima aula, beleza? Sim, sim, muito bom. Pode pôr na telinha a avaliação? Então, avaliem nossa aula. Se vocês gostaram da aula lá, coloca lá. Professor Jonas, gostei da aula. Não gostou? Coloca lá. Professor Tony, eu não gostei da aula. Então, você fala do professor Tony, beleza? Obrigado, aí, Tony. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos. Até a próxima, 7º ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.